Salve Maria, bom dia! Que a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja no nosso coração. Seja muito bem-vindo a este canal da nossa família, onde nós vamos hoje partilhar a Santa Palavra de Deus. A palavra que cura o nosso coração, que é remédio para a nossa alma, meu irmão. Por isso a importância de nós sempre buscarmos a Palavra de Deus, porque ela traz vida, ela traz conforto, ela traz segurança nos momentos difíceis. Nós devemos caminhar, andar na presença de Deus e também ter intimidade com a palavra dele. Então vamos refletir neste dia a passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. E antes de iniciar, vamos traçar sobre nós o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, essa palavra, ela se refere à tempestade acalmada. Percebam que aqui Jesus estava no barco com os seus discípulos e ali acontece uma tempestade. E eles ficam apavorados, sem saber o que fazer. Jesus estava no barco, dormindo, tranquilo. E aqueles que estavam ali, mesmo sabendo que estavam com Jesus, temeram, tiveram medo. Mesmo sabendo da grandeza, estar próximo de Jesus já seria o suficiente para eles não terem medo. Mas, mesmo assim, o medo tomou conta do coração deles, porque ali estava uma tempestade. Ali eles estavam passando por um momento de turbulência, eles não conseguiam pensar. E aí, eles acordam Jesus e dizem: Mestre, não te importas que estejamos perecendo? Nós vamos morrer. Estavam apavorados. E o que Jesus faz? Silêncio, cala-te. Ele fala para o mar, fala para a tempestade. E aí o vento cessa, tudo se acalma. Meus irmãos, na nossa vida, nós vamos passar por tempestades assim como eles passaram. Mas nós devemos confiar que a presença de Deus está conosco e que nós também podemos parar o mar com a graça de Deus. Eles também poderiam estender suas mãos e parar o mar com a fé que Deus colocou no coração deles, com a fé que nós temos no nosso coração. O Espírito Santo que habita em Jesus, meu irmão, é o mesmo Espírito Santo que é enviado sobre nós quando Jesus, na sua ascensão, teve que ir ao Pai. Ele enviou sobre nós o Espírito Santo, o Paráclito. Então, pela fé, nós podemos ver os milagres de Deus na nossa vida. Então, nós devemos que profetizar, determinar que os ventos ao nosso redor, que aquela tempestade que você está passando, cesse. Eu não sei, meu irmão, qual é a tempestade que você está vivendo. Eu não sei o que é que está te tomando por medo. Mas hoje Jesus convida você a olhar para Ele e não para a tempestade. A olhar para o que Deus pode fazer e não para o que a tempestade pode estragar.
Porque às vezes, muito preocupados com a nossa vida, como estavam aqueles discípulos com medo de morrer, ou muitos preocupados com as perdas que iriam ter, se esqueceram de Jesus. E muitas vezes na nossa vida acontece isso. Tão preocupados que estamos com a nossa vida, com as coisas, que nos esquecemos de Jesus. Esquecemos de olhar para Jesus, de aproximar de Jesus quando a tempestade chega na nossa vida. E aí o que acontece? Nosso coração se toma de medo. A nossa vida se toma de insegurança, de incerteza, de dores. Pela fé, meus irmãos, nós vamos vencer. Sempre pela fé nós vamos vencer. A ponto de dizermos para o Senhor: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Veja, meus irmãos, que tudo está sobre o poder de Deus. Assim como Deus acalma o mar, acalma o vento, acalma a tempestade, Ele também acalma você. Ele também vê o teu sofrimento. Basta que tenhamos fé. Basta que peçamos: vem, Senhor Jesus. Pela minha fé, eu vejo o milagre acontecer. Pela minha fé, eu vejo esta cura sendo realizada. Veja, meu irmão, pense. Profetize coisas boas na sua vida. Você nasceu para vencer. Que tudo aquilo que está te desanimando nesse dia, meu irmão, caia por terra. Que ao se aproximar da presença de Jesus, todo aquilo que tem tomado seu coração de medo possa cair por terra. Porque, meus irmãos, a presença de Deus nos fortalece. A presença de Deus nos alegra. Eu passei por uma experiência recente onde eu queria reclamar, onde eu queria murmurar, onde eu queria desanimar. E naquele momento Jesus falava para mim ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. E eu, na minha ignorância, na minha resistência, pensava comigo: não, mas a situação, o meu coração do jeito que está, não, eu não vou ler a Bíblia. Mas eu fui obediente à voz de Deus. Eu falei: eu vou ler a Bíblia. Eu sei que essa voz que não é para ler a Bíblia não é a voz de Deus. Então eu vou ler a Bíblia. Aí eu peguei naquela tempestade que eu estava passando, fui ler a palavra de Deus. Peguei louvor de Daniel, quando ele estava lá na cova dos leões, passando por aquele momento, e comecei a louvar o Senhor. Eu falei: Senhor, eu tô com vontade de reclamar, mas eu te louvo. Eu tô com vontade de murmurar, mas eu te louvo. Eu quero te louvar, Senhor, por isso que eu tô passando, por isso que eu tô vivendo. Eu quero te louvar. E comecei a louvar o Senhor. Comecei a agradecer a Deus. Eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor está comigo, porque essa tempestade vai passar. E eu te louvo, te louvo, te louvo, te louvo. Meus irmãos, quando eu acabei aquela oração de louvor, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo se alinhou. Tudo foi se encaixando, tudo foi melhorando. Tudo começou a dar certo. Coisas que estavam dando errado. Coisas que estavam parecendo que estavam empacada. E eu fui louvar a Deus. E aquilo, além de melhorar o meu redor, melhorou o meu coração. Melhorou a forma de eu enxergar aquela situação. Melhorou a forma porque eu comecei a ver aquilo que estava acontecendo não como algo ruim, mas como um livramento. Então, meus irmãos, quando vier uma tempestade na sua vida, recorra à palavra de Deus, recorra ao amor de Deus. Mesmo que no seu íntimo você não tenha força, mesmo que a voz do encardido venha dizendo para você: não faça isso, não vá perto de Jesus. Você tem que lutar para estar na presença de Deus, mesmo no sofrimento e mesmo na dor, mesmo nas incertezas e mesmo que você sinta que não está tendo fé. Devemos clamar a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Se eu, meu irmão, tivesse caído na tentação de não louvar, de não agradecer, de não ler a palavra de Deus, eu sei que as coisas iriam piorar.
Eu sei que eu não saberia resolver aquela situação. Então, na palavra de Deus, eu encontrei conforto, eu encontrei força e eu encontrei sabedoria para lidar com aquela situação. Veja, meus irmãos, que a palavra de Deus produz fruto na nossa vida. Quando nós recorremos à palavra de Deus, ela produz fruto, desde que nós deixemos ela penetrar em nós. Não basta, meu irmão, somente ler a palavra de Deus. Ela tem que penetrar seu coração. Você tem que sair da presença de Deus, na verdade, cheio dele. Você tem que entrar na presença de Deus. Muitas vezes você vai estar vazio, mas você tem que sair cheio da presença dele. Você tem que sair com uma alma de vencedor. Você tem que sair com fé. Você tem que sair com a nova visão. Você tem que sair com a nova espiritualidade. Você tem que sair com vontade de rezar. Às vezes nós vamos entrar na presença de Deus sem vontade de rezar, sem vontade de pedir. Mas é nesse momento que a força de Deus se manifesta, é na sua fraqueza. Paulo disse na carta dele, é na fraqueza que a força de Deus se manifesta em mim. Quando ele era fraco, então é que ele se sentia forte, porque a força de Deus habita na nossa fraqueza. Deus é um Deus poderoso, meus irmãos. Deus é um Deus grande que tudo pode. Ele pode transformar a sua realidade. Ele pode transformar a sua vida. E ele quer fazer isso. Ele não só pode, mas Deus quer mudar a sua história. Basta que você se entregue por inteiro, totalmente na vontade dele. Obedeça os mandamentos dele e seja fiel. Fiel à palavra de Deus. Meu irmão, falta muitas vezes no nosso coração fidelidade ao Senhor. Às vezes, quando tá tudo bem, a gente reza, a gente busca, a gente vai na igreja. Quando tá tudo mal, a gente para de rezar, a gente para de buscar, a gente para de ir na igreja. E teria que ser mais forte ainda. Teria que ser mais intenso ainda quando você passa por uma provação, como esses discípulos estavam no barco passando por provação. Eles estavam passando por uma provação. O que é provação? É aquilo que prova a nossa fé. É aquilo que prova se você tem fé em Deus mesmo. Então, meus irmãos, se você crê no Senhor, saiba que você vai ser provado. Deus quer ver se você tem fé nele mesmo. E muitas vezes vai permitir as coisas, não que ele queira, mas ele permite para provar a nossa fé. Assim como Jó, que foi provado na fé dele, assim é cada um de nós. Somos provados na fé. Então eu quero convidar você, meu irmão, a abrir o seu coração nessa manhã. Coloca a mão no seu coração e se essa palavra produziu em você um desejo forte de buscar mais ainda a palavra de Deus, mais ainda intimidade com Deus, vai pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero ter intimidade com a tua palavra, eu quero te buscar, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo que tudo vai mal, Senhor, eu quero te enxergar no meio dessa tempestade, Senhor. Talvez, meu irmão, minha irmã, você sinta nesse dia, nesse momento, que Jesus também está dormindo no seu barco. A sensação que você tem é como se Jesus não olhasse para os seus problemas, é como se Jesus não vesse a sua dor, o seu sofrimento, mas nesta manhã, meu irmão, minha irmã, saiba que Jesus está contigo. E mesmo que pareça que ele está dormindo, ele está sondando tudo, ele está percebendo tudo, ele está vendo tudo, mas ele quer de mim e de você uma atitude de fé. Ele quer que nós entregamos no nosso coração, o coração dele, a nossa fé. Eu vejo a minha vida mudando pela fé. Eu vejo a cura acontecendo pela fé, meu irmão. Peça nesta manhã a fé, a fé, a fé que brota no seu coração, a esperança de que dias melhores virão, de que você é um vencedor. Meu Deus, meu Pai amado, eu suplico que a minha fé seja reavivada no Espírito Santo de Deus. Que eu possa ver milagres, sinais e prodígios da tua graça, Senhor. Que mesmo na tempestade eu possa te louvar. Que mesmo no sofrimento eu possa me alegrar. Eu possa agradecer, Senhor. Me ensina, me educa, Pai. Vai pedindo ao Senhor que Ele transforme o seu coração. Vai pedindo a fé.
Vem, Senhor, eu profetizo na vida desses que estão ouvindo essa palavra nessa manhã, o dom da fé, Senhor. Reaviva, reacende essa chama que está apagada nesses corações, Senhor. Reinflama o teu amor, o teu carinho por cada filho teu. Age na vida destes teus filhos, Senhor. Que eles possam buscar mais e mais e mais e mais e mais a tua vontade. Mais e mais e mais e mais tenham sede de ti, Senhor. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, eu te bendigo, porque eu posso ter entrado, meu irmão, você pode ter entrado nessa live com uma tempestade na sua vida, mas eu quero dizer para você agora que você vai sair dessa live vitorioso, vitoriosa, porque você é um vencedor, você nasceu para vencer, Jesus venceu a morte e eu e você também vamos vencer todo sofrimento, tudo aquilo que é morte na nossa vida, nós vamos vencer pelo poder da fé, pelo poder da palavra de Deus, que tudo realiza em nós. Amém, meu irmão? Toma posse dessa palavra para o seu coração, né? Se você sentiu poderosamente a força do Espírito Santo, o amor de Deus, compartilhe, meu irmão, leve para mais corações a esperança de que Jesus está vivo, de que Jesus acalma o mar, de que Jesus muda a nossa história. Leve para mais corações, compartilhe esta live, dê aqui o seu joinha, né? E se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Então você vai ficar por dentro de tudo que a gente partilha aqui, né? Todos os dias, de segunda a sábado, nós temos pela manhã a oração do Santo Terço, entregando o nosso dia a Nossa Senhora, e um momento de reflexão da imitação com Maria, um livro precioso que Maria apresentou para mim, e eu quero compartilhar com vocês esta experiência de viver segundo o coração de Maria. Que Deus abençoe você, o seu dia, a sua família. Amém.